doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo, venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para brilhantar aí a vida de vocês. Eu sempre sou o que mais me aproveito de tudo isso, né? Mais sugo todo esse conteúdo maravilhoso aí que os convidados trazem para mim. E vamos continuar aí na nossa seara de celebridades, gênios da medicina, doutor Cristiano Englert, médico anestesista, empreendedor nato e hoje grande investidor anjo, um grande palestrante, professor de MBA da PUC, do Rio Grande do Sul, curso de liderança no MIT, curso de VC, né, de Venture Capital na Berkeley, sócio da Grow Plus e agora escritor também do novo Mindset aí da Paramédicos, super convidado, paizão aí, estamos convidando aqui, conversando em off aqui, tudo isso tem que ser colocado para a história desse grande ser humano. Fala, doutor Cristiano, tudo bem? Tudo ótimo, Ricardo. Prazer estar aqui falando contigo. Queria dizer que, no lugar, gênio não existe, né? Que a gênio está lá outro patamar. Eu estou bem abaixo disso, gosto ainda da humildade, mas, obviamente, né? Gosto bastante do ponto que eu me encontro, mas é o famoso lifelong learning. Então, estou sempre aprendendo. Esses cursos todos é para a gente continuar aprendendo, continuar atingindo novos patamares. E agradeço muito pelo convite para poder estar aqui conversando com o teu público. Não, maravilha. Eu te agradeço imensamente. Uma honra mesmo te ter aqui. Mas vamos embora, vamos lá. Da onde você saiu? Como é que era a tua infância aí? Que local do Brasil e como é que era a constituição familiar? Conta pra gente. Legal, eu sou aqui de Porto Alegre, gaúcho, né, o famoso Bate. E meu pai é médico, né, ainda atua como médico, gastroenterologista. Minha mãe é artista plástica. E eu brinco que essas duas junções aí que me levou ao que eu sou hoje, obviamente, né? Então, esse lado muito mais artístico da minha mãe é o lado que eu gosto. Eu ainda sou músico frustrado, eu brinco, tive 3 bandas, gosto de tocar guitarra ainda nos tempos que dá tempo, esse tempo livre. Gosto muito da parte de arte também, cultura. Então, esse lado me levou muito para explorar, né? Tanto do ponto de vista de relacionamento, de network que eu vejo hoje, dessas soft skills que a gente tanto fala. Eu acho que eu busco muito isso nesse mundo não médico, né? Que vem muito do lado da minha mãe. E o lado do meu pai, obviamente, meu pai, por ser médico, me levou para esse caminho mais da ciência. E eu acho que a tecnologia entrou no meio de tudo isso. Já que tu trouxe lembrança das infâncias, né? Eu sou da tempo do MSX, quem não conhece, de até fazer DOS. Eu aprendia não que eu seja um grande cara, estou longe da desenvolvedor, mas na época tinha aula sobre DOS e aprendi isso lá na década Quando de você 90. tinha aula, você era o quê? Cara, a gente Escola tinha isso no ou colégio. teu pai buscou, você Não, buscou? não. Na escola tinha uma parte assim, que a gente aprendia, pelo menos, a manejar, né? Nessa área, no meu colégio. Mas sempre gostei Escola de privada, né, tecnologia. Cristiano? Privada, isso. Tá. E sempre gostei desse ponto. E quando eu comecei, fiz intercâmbio para fora, fui para os Estados Unidos. Depois, durante a faculdade, eu visitei. Eu já gostava muito dessa conexão com o que estava acontecendo lá fora. Então, eu fiz pelo menos 3 estágios. Fui para a Universidade de Colômbia, Nova York. Fui para uma Como é que você universidade de San buscou esses Francisco. estágios, Cristiano? Como é que Cara, você foi fez? Você tudo fez, você fez na Nova raça. York, Colômbia e você fez 2 estágios ou um? Eu fiz em Chicago, na verdade, uma cidade a 1 hora de Chicago, de Joliet, no setor de emergência. Uhum. Esse era mais um familiar lá, um cunhado, uma colega minha que trabalhava em emergência. Eu fiz por contato prévio com ele, mas foi muito bacana, que eu pude conhecer mais o sistema americano, Que período que você estar em estava, cara? contato. Eu estava no metade da faculdade. Aí, no último ano, eu fiz um estágio fora, e tem uma área nada a ver assim, com o que eu faço hoje em dia, mas era de neuropsiquiatria. Gostava muito da área de psiquiatria, a parte neurológica, a parte de neurofármacos. Eu trabalhava bastante isso na época. E aí, fui fazer um estágio em Colômbia, e foi muito bom como experiência. E lá eu digo que foi um turning point, assim, porque eu comecei a ver isso em 2000 faz quase 15, 20 anos atrás. Eu vi que o pessoal usava aqueles Palm Pilots. Lembra dos Uhum. predecessores dos smartphones? Sim, sim, sim. Eles já utilizavam isso para sincronizar exames, para avaliar exames. Era uma grande moda na época. Poxa, isso aqui, cara, tem que ser a medicina tem que ir para esse momento. Obviamente, depois segui a carreira, né? Então, sou anestesiologista, fiz a formação em anestesia no SANI, que é uma empresa que tem sólida, mais de 50 anos no mercado, formou diversos residentes aqui no Sul, as maiores equipes de anestesia aqui do Sul e do país também. Daí, durante a residência, eu fiz estágio fora na Sempre França. por aí, né?
sempre... Você nunca quis ir mudar de local, de estado, ou mesmo fazer uma formação internacional com Não, esses momentos que você foi, você não pensou em ir para fora, não? já pensei. Até quando eu fiz esse estágio na França, eu fui convidado até para passar um ano depois lá. Mas aí teve um convite também da minha equipe de anestesia para permanecer na equipe, para ser sócio da equipe. Isso em 2007, 2009, lá eu estou há 15 anos na equipe já. E aí poxa, é uma coisa que é para a vida inteira, é uma coisa que é bacana, é uma coisa que eu estou na minha cidade, gosto do pessoal aqui, acabei optando por isso. Mas nunca me arrependo, porque eu acabei suprindo isso com estágios, com conhecimento, com indo para fora, com cursos, né? Realmente não fiquei esse tempo maior, mas eu fazia esses pequenos períodos para Uhum. conhecer e para aprimorar meus conhecimentos, né? E, e nisso, passando um pouquinho mais rápido esse tempo, você perguntou da infância, mas já indo agora para o momento atual, lá em 2012, 13, né, eu comecei a me interessar cada vez mais por área de gestão, então eu fiz um MBA, que é uma coisa que eu até escrevo no meu livro ali, cara, o MBA no início não era uma coisa encarada muito bem pelos colegas médicos, alguns até tinham resistência, por que tu quer fazer MBA? Tu vai ser um burocrata, entre aspas, trabalhar no plano de saúde, aquela coisa, né? E eu fiz meu MBA pela FGV, que ali abriu minha cabeça, Fez comecei em que a... ano, Cristiano? Cara, até agora a memória é um pouco falha aí, mas 2012, vai fazer 10 anos aí, 2012, 13 anos. Pô, eu fiz em 2012 também, cara. É, tudo bem, não Então, eu faz fiz tanto aqui no tempo. Rio só. E tinha um professor do Rio, de São Paulo, era muito bom, assim. E foi bacana também voltar à sala de aula. Eu falo, cara, voltar à sala de aula, porque a medicina nos leva toda hora, não mais anestesista, dentro do bloco cirúrgico, né? Bloco, parte técnica, tudo. Aí tu voltar à sala de aula, aprender novos conceitos, aí me abriu a cabeça. E lá até minha Você tinha tese, quanto tempo de formado? médico formado, é que eu fiz 5 anos, eu fiz antes da anestesia, eu fiz emergência ainda por cima, cara. Eu fiz 2 anos de emergência no HPS. E aí depois que eu fiz anestesia, 3 anos, né? Quase que. Por isso que eu até fui para a França quando eu fiz estágio, porque a França, emergência, UTI e anestesia, tudo uma especialidade só. Mas, fechando parênteses aqui, eu tinha, cara, uns 4, 5 anos formado pelo MBA. Né? Formado da residência, eu estava fechando uns 9 anos formado da medicina. Entendi. Agora já tenho 20 anos formado da medicina, né? É tempo, né? 45 anos. Bom, aí depois disso, para tentar. Passa, pô. Passa, boa, né? Para Peraí, tentar. você tem irmãos, cara? Ou Tem, meu filho irmão único? é. Não, eu tenho irmão, meu irmão é engenheiro, né? Professor de engenharia, também fez pós-doutorado, tudo fora, mas voltou, hoje em dia ele é professor da Universidade Federal. É uma outra vibe, assim. Tá. E só o último ponto daí da tua infância. Como é que era ligação aí com esportes e essas atividades aí extracurriculares aí que você falou que sempre foi aí ligado à parte artística? Você fazia aula de violão, depois fez guitarra. Essas bandas aí começaram na infância. Como é que é Cara, esse teu outro lado, fora o eu acadêmico? acho, eu acho legal trazer esse ponto, porque eu diria que isso desenvolve muito, né, nós como pessoa, pessoalmente, porque, assim, esportes, apesar de gostar de futebol, nunca fui o craque do futebol, não fui muito, não era uma grande habilidade futebolística, eu ia muito mais para artes marciais, então tinha disciplina, eu fiz karatê durante 8, 9 anos, então isso me deu muita disciplina, me deu aquele conceito de conhecer, de saber onde chegar às tuas metas, foi muito bacana isso. Então eu fiz karatê, judô, artes marciais, aonde eu ia. Logo depois também natação, uma coisa que eu pratico até hoje. Não cheguei a competir nada, mas é uma coisa que eu dava aquele ar. Mas a música que me levou, acho que para essa parte social, assim. Então tive banda durante a adolescência, dos meus 12 até os meus 20 anos, a gente tocou em vários festivais de colégio. Depois na faculdade tive 2 bandas. E até eu brinco que o pessoal com que eu tive contato com as bandas, o vocalista na nossa primeira banda, hoje em dia teve uma banda fantástica, que abriu até para Metallica, né, na área de Caramba! heavy metal. O cara é fantástico, o Yuri Samson, um cara que teve a Hybria, agora até saiu dessa banda. Depois o outro colega meu de medicina abriu uma banda gaúcha, a gente fala em abrir uma empresa, não, mas fundou uma banda gaúcha, né, a Cartolas, que também tocou comigo, mas então eu acho que isso aí, cara, realmente me colocou muito em contato com diversas pessoas e entrou na parte da arte, do desenvolver, de estimular a tua criatividade, de criar músicas, de tu te relacionar com outras pessoas. Isso aí realmente é o tempero extra que nos faz como pessoas, né, diferentes e até mesmo únicas, de certa forma, mas hoje em dia eu acho que eu desenvolvo e até falo bastante nas minhas palestras sobre isso, né, sobre usar a criatividade, usar outras áreas não médicas para adaptar para nossa vida médica, né. E só um pequeno parênteses, assim, eu sou
Eu sou fã de podcast, fã de ouvir conteúdo e acabei de fazer esse curso também de VC para me aprimorar mais como investidor. E tem um investidor famoso que é o Bill Gurley. O Bill Gurley é investidor da Benchmark, que é uma das maiores venture capitals. Eles fundaram os fundos com maiores retornos aí da área de investimento. E eu acabei de assistir uma palestra dele, podem olhar no YouTube, que é Running Down a Dream. Ele fala como é que você planeja a sua carreira. De propósito, tá aqui um canal de carreira, né? Com propósito, com paixão. Cara, ele é fantástico. Ele é investidor. O cara é da área técnica de computação, veio da Texas University. Toda a palestra dele é baseada em artistas, na história de cada artista. Depois ele comenta com o final, assim, ele fala a história do Bob Dylan, né? A história de gente de um grande Caramba, que esportista de legal. beisebol lá. Nunca vi. Depois eu te mando o link. E essa história, eu fiquei apaixonado por essa palestra que ele deu numa aula de MBA do Texas. Cara, ele contou toda essa história e falou o seguinte, olha, o Bob Dylan, para chegar onde ele chegou, antes disso, ele conheceu todos os artistas da história de folk. Ele pegou uma carona de Minnesota até Nova York para conhecer onde estava o berço do folk music, de carona. Ele fez isso com muito esforço, chegou lá e conhecia, ele tocava todos os grandes artistas. Ou seja, ele se preparou muito para ser quem ele é. Para daí um produtor foi lá e achou ele. E ele comenta o seguinte, olha, você pode não ser o cara mais talentoso, mas você tem que ter, pelo menos, o cara com maior conhecimento, porque conhecimento hoje em dia é de graça, ainda mais com tecnologia, então, de graça entre aspas, né? Tem diversos cursos, mas você pode ter acesso a isso. Então, eu achei fantástico, porque casou muito com o que eu coloquei, um grande investidor falando sobre a vida de artistas, então eu coloco isso, acho que é legal a gente estudar, ter outras áreas, que isso realmente traz um norte para a nossa carreira, como médicos, né? Traz uma visão diferente, até porque não explorar novas oportunidades. Me diz o negócio, quando você faz a tua formação tradicional no modelo em que as universidades colocam, em ser o melhor especialista para prestar o melhor serviço para o paciente, aí você faz lá a emergência, se encaixa aí na anestesia, coloca para a gente por que encaixa na anestesia e depois linka dessa mudança aí para a questão das startups, a questão do investimento. Onde é que isso aparece na tua vida? Só estou curioso só para por que a anestesia veio. Financeiro, prestígio, onde é que veio? Cara, veio porque eu sempre gostei de paciente da parte fisiológica, paciente grave, né? Paciente, assim, eu me sentia melhor. Não no consultório, aquela coisa mais parada, não é nem demérito, mas eu gostava da ação, do dinamismo. Talvez tenha a ver com o resto da minha vida agora, né? Dinamismo, paciente, né? Atender parada cardíaca, no intensivismo, e aí fiz emergência, que uma área que eu gostava bastante, mas é difícil tu manter isso durante a vida adulta. Conheci a anestesia até com contatos com pessoas, não foi uma paixão na faculdade. A anestesia tem muito a ver com intubação, via aérea difícil, paciente, né, intensivo, e até hoje a gente trabalha com isso. Então, a parte do ponto de vista técnico é uma área que eu gosto mais da medicina, esse dinamismo. Como é que chegou a parte de empreendedorismo, né, cara? Eu digo, não foi o acaso, mas eu sempre gostei de tecnologia, como eu coloquei. E aí, quando lançaram os iPads, os tablets, né, eu pensei, poxa, isso aqui vale. Nós pensamos na equipe, a gente tinha uma dor, um problema dentro da equipe, que era como é que eu pego a ficha de anestesia com os dados do paciente, e coloco isso numa parte digital. Então, digitalizou todo esse processo. Até hoje em dia tem um grande empreendedor que faz isso, né, que é o George da Nestec. Mas a gente foi até um precursor, a gente criou na época o Sunnymob, criamos toda a digitalização, e hoje em dia utilizamos essa ficha. Tem mais de 100 mil pacientes cadastrados no nosso banco de dados, então criou um grande banco de dados, propiciou a nossa equipe da anestesia a criar diversos trabalhos científicos, a monitorar melhor o nosso dado, a gente agilizar os processos administrativos. Isso foi criado por nós, e foi quase um mini empreendedorismo dentro da minha equipe, e lá me colocou, eu conheci na época meu ex-sócio, agora eu comentar a Grow, eu estou saindo da parte operacional da Grow, toda essa parte, estou criando uma nova plataforma, que é a Next Health, que eu falo um pouco no final. Mas ali eu conheci o Paulo na época, que também é investidor, ele me colocou nesse meio. Nós tenho tudo a ver com isso. Comecei a frequentar circuito de startups 2014, 2015. Fui para o Vale do Silício, né, antes das missões, antes de todo esse boom que existe. Conheci a Rock Health, visitei lá os locais. Então, fiz esse trabalho de conhecer espaços fora e voltei para o Brasil. Cara, a gente tem que fazer uma coisa parecida com isso aqui no Brasil. Então, a gente Você entrou como técnico, então, dentro do fundo? Ou não? Não, cara, assim, eu comecei... eu entrei dentro
uma aceleradora, a UOL, que hoje em dia é até uma das maiores aceleradoras aqui do Sul, que é multimercado, eu entrei como co-investidor, junto com esse meu sócio na época. Né? Eu entrei ali porque eu estava empreendendo, estava colocando essa ficha decisiva, mas vi que estava difícil, o timing era complexo, os hospitais não aceitavam tanto, ninguém queria saber muito da digitalização da ficha, a gente tentou vender isso, comercializar de uma certa forma, foi mais complexo, eu senti na dor como é que é tu vender para um hospital, vender para outra equipe, não é tão simples, ainda mais em 2014, 2015, não se falava tanto sobre esse health tech. E aí eu trouxe esses conceitos, entrei como investidor da UOL e cofundei a Grow, junto com o meu sócio. Mas o grande norte que a gente deu no início foi esse. Cara, vamos criar hoje em dia se fala em syndicate, mas um grupo de anjos, juntar vários médicos para apoiar as startups e usar esse dinheiro com investimento anjo. Mas toda essa rede networking, lá a gente criou o Health Plus, um dos primeiros fundos, captações focado na área da saúde. Então, aí mas era isolado, link, né? Cristiano? O Health Plus fazia era um um hub braço com da a Grow. Grow. É um braço da Grow. É uma vertical da Grow, né? E aí, com o Health Plus, eu brinco, eu tomei quase 200 cafezinhos com colegas médicos para cara, o que é uma startup? Eles querem investir numa startup. E aí a gente fez essa super jornada. A gente investiu naquela época 6 startups, 2 delas foram grandes exits, né? A MedRoom, que é uma startup de realidade virtual, foi comprada pelo grupo Anima, todo mundo conhece hoje no país, é uma das mais conhecidas, até internacionalmente, ganhou prêmios lá fora. E a gente conheceu eles no PowerPoint, cara. Eu levei eles ali junto, participei junto da primeira reunião deles, que depois foram investidos pelo Einstein, para auxiliar no contexto. E os caras, Cristiano, tu está aqui em São Paulo, vem junto conosco, então a gente ia junto. Depois a Zen Club, né, até de um médico, o Rui Duarte, que é um português que depois empreendeu, né, criou a Zen Club, que hoje em dia é uma das maiores plataformas de teleatendimento psicológico. A gente iniciou, teve um exit dentro da própria, eles compraram a nossa participação depois de um tempo, mas foi uma saída interessante, mas depois, obviamente, veio a pandemia, os caras bombaram, foi pré-pandemia, mas toda essa jornada, essa história foi super grandiosa, e aí depois culminou com um centro de inovação dentro da PUC, o Health Plus, tem um super centro de inovação, com grandes empresas, a gente trabalhou com inovação aberta com grandes operadoras, com aqui no Sul, Unimed, Panvel, grandes farmas, e continua ainda prestando mentoria para várias daquelas startups. Então foi uma jornada, de certa forma, até rápida, né? Mas passou um bom tempo, aí 4, 5 anos de crescimento de tudo isso. Mas sim, o link é esse. Peraí, me dá um ponto só. Você está colocando aqui essas empresas aí investidas de super sucesso e de super renome aí no país e mundial. Mas vamos à derrota. Desse número aí de empresas de sucesso, como é que porcentagem? Qual é a realidade disso daí? Você viu quantas empresas para você ter essas? Porque senão fica aquela imagem maravilhosa de todo mundo quer ser o Cristiano, porque é fácil. Cara, a gente avaliou, para essas primeiras 6, a gente avaliou mais de 340. Dessas 340, 10 foram para lá e 6 foram investidas. Depois, aqui no Health Plus, na parte 2, que a gente investiu, né, dentro agora 1 ano, a gente avaliou também 100 startups e umas 10 entraram nos programas de aceleração. Essas ainda estão remando, estão remando. Então, acho que eu vi umas 300 startups para a gente ver alguns exits. Assim. É isso, 80% não dá certo, uns 10 a 20% dão certo. Essa é a média. Nosso fundo ali, no primeiro captação, foi melhor, porque das 6 que a gente investiu, 2, então foi ali, né, pelo menos quase 30, 40% dando certo, e tem 2 que estão dando certo, né? O WebMed e o Rapidog estão indo bem, ainda não tiveram as saídas, mas estão indo bem. Mas essa é a margem para a gente colocar aqui o pessoal que... Não, com certeza. Precisa, né, Cristiano? E teve os que a gente chama de near miss, né, cara? Teve empresas que a gente pensou em investir, ou passaram por nós, várias que hoje em dia são um sucesso, né? A Vitude, depois foi investida pela Breadpoint, passou por nós, conheci com eles, acabou não entrando com eles. A Healthbit, que depois foi comprada por uma parte pela Eurofarma também, foi campeão do programa de inovação que a gente teve lá com a Unimed, acabou não entrando conosco. Então tem várias empresas, até acredita o BIP, cara, do Vander, nosso grande amigo Vander, apresentou a BIP na Grow, cara. Sério? É verdade? Pergunta para ele. Foi lá, pô, Cristiano, tem uma ideia aqui, que legal, tem amigo cara. meu, vou apresentar. Ele teve aqui com a gente, apresentou, cara. E até na época, ele não chegou a ofertar, mas assim, poderia, né, ter colocado, mas ele também estava seguindo outro caminho, mas a gente sempre manteve contato, e hoje em dia, BIP aí, quase um unicórnio nosso aqui do Brasil. Não, legal. Então, é legal como cresce, né, cara? Você fica vendo a história das pessoas, né? Como atua, né?
É um barato ver como é que algumas pessoas conseguem ter esse progresso aí, né? O Wander brinca muito com a história do foguete, né? O foguete não Foguete não dá dá ré. ré. Vocês usam muito isso na tecnologia, Sim, sim, sim. mas é bem por aí, né, cara? A admiração total. Então, pô, bacana, legal, não sabia disso. Então, ali é um foguete que eu não consegui pegar essa carona. Mas não, nem chegou a ser uma coisa bem clara, mas assim, pô, tá apresentando com a gente. Se a gente é mais ativo e prospectivo, tu pode participar, Lógico. provavelmente, né? Mas é um cara que eu conheço e tem super, pô, é um cara super inspirador, realmente. O Wander é um fantástico o que ele está fazendo com a BIP. É uma startup que está crescendo de forma absurda, fazendo um super dando acesso à saúde, criando esse Executor, conceito, né, né, de cara? experiência. É isso aí, né, cara? Essa é a grande verdade, né? Eu falei pra caramba isso daí com ele, né? Eu brincava, né, que eu assisti uma reunião inicial deles e eu tava com uma ideia parecida com a dele, rapaz. E aí eu enfiei a porrada nele no dia que eu fui na reunião, porque eram as dores que eu tava tendo de não conseguir botar o projeto para frente. E, porra, a ideia não vale de nada, né, cara? Essa, eu acho que, cara, esse mantra da execução é tudo é a maior verdade. Então, por isso que muitas vezes, agora, fazendo esse curso de Venture Capital que eu fiz agora em Berkeley, para aprimorar esses conceitos, a gente vê cada vez mais como dependente de time, como dependente dos founders, das pessoas, é quem vai para frente, cara. A ideia, geralmente, vão ter várias pessoas criando ideias parecidas, similares. Quando alguém pensa, por isso que a gente fala pro pessoal que está iniciando aí, eu acho que tem muita gente na carreira, eu tenho uma ideia. Cara, coloca a tua ideia, compartilha a tua ideia. Quanto mais gente trouxer para esse business, melhor. Quanto mais executável ser melhor, e provavelmente aquela tua ideia inicial vai ser diferente daquilo nos próximos anos. A do Wander foi assim, ele começou pensando em botar o Uber médico dentro de casa, hoje em dia Total. fica vacina, é quase a outra empresa. Então a execução é a chave do negócio. Então a ideia vale muito pouco, óbvio que é muito legal, ideias loucas e geniais, só que vão para frente, mas a execução que é 90% do business, é o suor, é a lágrima do empreendedor. Não, e linka com a tua história, né? Como é que você pega o negócio, a questão da banda, né, cara? Como é que é a questão de você viver em comunidade, você viver em equipe, conseguir administrar cada um, né? E botar cada um na sua casinha, né? Porque todo mundo quer ser um vocalista, né? Então, tipo, Sim. pô, você bota a pessoa lá e você lida com a vaidade, bota o outro para tocar sua guitarra. E aí a vida, né? Cara, eu acho, isso, eu acho que é uma grande jornada, aprendizado, tem que lidar eu acho que fez esse link que tu falou com a minha infância, tu lidar com pessoas é o que tu vai fazer o resto da vida, né? E saber bem isso aí, saber criar um networking, saber se colocar à disposição, saber elogiar e também lidar com os conflitos. Óbvio que existem conflitos nessa jornada. Conflitos de diversas formas, tanto com o empreendedor, como sócio, com diversas questões, mas tu tem que aprender com isso, ser aprendizado e te colocar, né, e tornar disso experiências que sejam proativas, né, que tu vai te colocar para frente. Tem uma frase do Denzel Washington, também tem um YouTube que fala que é fall forward, caia para frente, não caia para trás. Ele sempre assim, você vai cair, você vai falir, mas você caia para frente. Fall forward, é muito legal. E, claro, aqueles discursos mais inspiracionais, mas eu acho que é isso. Na prática, eu tenho esse pensamento. Assim, não é fácil, a gente vai falhar, muitas coisas vão dar errado, mas tem que cair para frente, né? E coloca aí agora como é que está sendo essa tua transformação momentânea aí, que você estava colocando aí essa mudança aí da Grow Legal. aí, saída, e por quê e como está sendo isso? Cara, eu acho que a gente sempre encerra ciclos, né? A Grow foi uma jornada fantástica, como aceleradora, conhecer os empreendedores, conhecer o modelo, mas daí eu comecei a pensar, eu queria compartilhar mais conhecimento, então comecei a ser chamado muito forte para dar aula, para dar palestra, pô, tem mês que é 3, 4, 5 pedidos por mês, então fui para Espírito Santo, conhecendo quase o país inteiro, dando aula, dando palestra. Isso também tirou um pouco, é mais difícil a Grow, são projetos, são coisas que tem que estar mais presente. Eu comecei a ver que, olha, isso não é que não está fazendo tanto sentido, mas... E também abranger outras áreas, né? Impacto, agro, outras áreas que meus sócios, né, lidavam muito melhor com isso, tinham muito mais tempo para isso. Eu comecei a ver, poxa, ou eu tenho que focar na área de saúde, tenho que focar na saúde, eu gosto muito da área digital e também gostava dessa parte de investimento, né, que é aprimorar esses conceitos. Acabei conversando com eles, vindo, olha, pessoal, acho que mesmo tendo fundado, acho que meu momento encerrou aqui, eu quero ir, pelo menos a parte profissional, quero ir mais forte, mais além nessa parte de conteúdo, de palestras, ter mais tempo para isso, né? E realmente coloquei meu tempo bastante forte para isso, para dar aula, para palestra, para me colocar como nome, como Cristiano Wenger, né, nessa área. Escrevi esse livro junto com outros 5, 6 colegas, que foi um projeto fantástico também, como é que a gente muda esse mindset médico, como é que a gente cria, trazendo um pouco da história, trazendo novas tecnologias também, algo que está sendo muito bacana.
E fundei, eu pensei que, pô, passar um tempinho meio sabático, 6 meses sabático, eu não consegui, nessa minha inquietude. Então, estamos para lançar aí, né, tá em Staff Mode aí, a gente criou na plataforma, que é a Connext Health, que é para ser uma scouting das melhores startups, tanto para empresas. Pô, que Então, a gente legal. tem... Cara, a gente já estamos com um cliente aí grande, que é uma grande farm, não posso dizer o nome agora, mas a gente mapeamos diversas startups. Nosso diferencial é o quê? A gente está criando conexões globais. Então, a gente está com 10 advisors, colegas médicos, pessoas ligadas a ecossistemas de diversas cidades do mundo. A gente tem gente em Miami, tem gente em Tampa, que é um dos maiores ecossistemas de saúde dos Estados Unidos. Tem um colega médico, Fábio, lá que está no Canadá. A gente tem gente em San Diego, tem gente em Porto. Para quê? Para criar essa rede, esse networking de conexões globais que podem ter os olheiros das melhores startups tecnologias trazendo para o nosso cliente, que é o B2B, que são para empresas, e também para VCs. Então, a gente também está pensando nesse mesmo, quase uma plataforma, eu digo assim, um Crunchbase, tem outros modelos, Founder Nest, que lá fora é muito comum de você ser Pô, peraí, o cara, tô braço. sabendo disso daqui online, cara. Vou ter que Exato. vou tomar um café com você offline, cara. Eu quero saber disso daí, Sim. pô. É a Connect Health. Não, estamos lançando aí semana que vem já, com conteúdo também para médico, conteúdo de case, com as melhores tendências desses ecossistemas. Então, digam assim, mas o que é esse parecido? Cara, pegou meu aprendizado que eu tive com o Grow, agora está fazendo isso de forma digital, com a plataforma, gerenciando dados. Então, a gente está buscando todos os dados de startups, tecnologias, colocando isso na plataforma para os nossos assinantes, trabalhando com empresas, mapeando essas melhores startups e Cara, trazendo animal, por muito legal. projetos. Então, esse aqui é a minha nova empreitada. E aí, a parte de investir. Já lançou? Quando é que isso. O episódio, Cara, deixa eu botar no tempo, né? Tipo, estamos gravando aqui em novembro. Episódio aí deve estar saindo só no início do ano que vem. Entendeu? não, Então então já vai estar no ar. Vai tá no ar. Já está no ar. A gente só não fez a campanha ainda com rede social, mas já está no ar. É Tá. connext.health. Tem a plataforma lá português, inglês. A gente a gente já trabalhou, já estamos com esses clientes. Eu coloquei o pensamento empreendedor aqui, né? Cara, primeiro sai fazendo, sai buscando o cliente, testando esse modelo. E realmente, infelizmente, em menos de 2 meses, o modelo teve um market fit muito bacana. A gente está auxiliando as grandes farmas, a gente já está ofertando para grandes VCs. Então, esse braço que é realmente um gap, né? E eu acho que a grande vantagem que a gente tem aqui é porque a gente está trazendo isso uma visão internacional, uma visão global. Tu olhar apenas para startups locais, mesmo que o Brasil seja um grande ecossistema, você perde, você tira um pouco a oportunidade que tem no mundo inteiro. E, cara, te digo outra coisa, a conexão, ela é... Ontem estava falando com um empreendedor da Alemanha, o Henry, que tem uma startup lá, Celsa 37, que trabalha na plataforma Oncologia, super interessados em vir para o Brasil. A gente também está gerando essas conexões aqui para trazer empresas para cá. Uma outra startup da Suíça, que é acelerado no Chile, que é a Nutrix. Vamos conversar agora semana que vem com uma empreendedora desse mapeamento de startups, que é uma startup que trabalha com doença neurodegenerativa, que eles estão lá em Londres. Ou seja, o mundo acaba se tornando pequeno. E aí você amplia essas oportunidades, sim. E é aí que a gente quer focar. Então, sim, acho que em janeiro vocês vão estar conhecendo muito mais, já vai ter conteúdo na plataforma, vocês podem estar mais abertos para conhecer a Connect Health. E foco saúde ou você abriu isso daí? Total saúde, não, total saúde. Tá. Isso é uma coisa que eu aprendi, é ser especializado, e eu trouxe pessoas ligadas à saúde, saúde / investimento, né? Mas a gente está, realmente, o nosso foco é saúde. Putz, maravilhoso, maravilhoso. Me diz um negócio, Cristiano, vamos aí caminhando aí para um desfecho aí, que a vida é longa. 5 anos aí, planejamento estratégico Cristiano, e engata aí de como é que você vê o mercado aí, você que é totalmente ligado às inovações, como é que é a tua visão, o que você acha que vai emplacar, quanto que a inteligência artificial vai estar mesmo uma realidade, vai estar aí fazendo diferencial na saúde e na vida da gente. Eu acho que não tem bola de cristal, né? Mas eu estou vendo que dessas novas tecnologias, né, cara, até o próprio metaverso, né, se for olhar, sei que é um buzz, não é um hype, né? Não vamos ser um cara tão cético assim, como o pessoal era cético com a internet lá 20, 30 anos atrás. Mas até estão vendo assim, pô, ações do Facebook caindo, será que realmente não é uma aposta? Mas eu diria que eu acho que a inteligência artificial é onde tem mais potencial, né? Uma pela capacidade de
de absorver esses dados e colocar à disposição. Então, a gente tem muitas plataformas que fazem esse acesso ao paciente, traz mais algoritmos que conseguem, né, olhar a doença de outra forma, até para diagnosticar doenças mais raras, ajudar o paciente nessa jornada, principalmente na parte inicial. Outra parte é acompanhamento, monitoramento. Então, você ter plataformas tipo Omada Health aqui no Brasil, né, Clivo, plataformas que conseguem trazer esse conceito de terapia digital, mas melhorar o engajamento do paciente. Eu acho que isso tem muito a crescer. Então, a gente vai ter nossa vida muito mais monitorada de forma digital e mais proativa, ter pessoas te ajudando, algoritmos te ajudando nesse conceito. Então, eu diria que, assim, inteligência artificial está no topo da lista lá para o caminho nos próximos 5 anos, novas tecnologias da medicina. Tem que ter, obviamente, né, o olhar para trás. Por exemplo, pega o case da Watson, da IBM, né, que tentou validar com a MD Anderson para outros lugares, não deu muito certo, foi vendido agora há pouco. Então, tem que pensar muito nessa validade externa. Então, eu vejo muito mais como um auxílio ao paciente diretamente, a levar ele a ser mais ágil nos processos, né? Do meu ponto de vista pessoal, como é que eu vejo meu planejamento de 5 anos? Eu acho que tem que sempre abrir um slot para o acaso, um slot para aquilo que acontece eventualmente a despeito do teu planejamento. Mas eu estou focando muito mais na parte de entrar com venture capital, participar de fundos como advisor, até mesmo porque não ter um veículo em alguns anos, a gente está planejando isso, mas conectar com esse mundo mais global. Então, a gente está conversando com pessoas aí fora, até a própria plataforma ela veio para isso, para a gente gerar esses dados, a gente buscar as melhores tecnologias, buscar as melhores startups com um olhar global. A gente não pode só pensar local. Isso até o Michael Porter fala muito, né, no curso dele, né? Se compare com outros players, não apenas com o teu... Sim, não é Grêmio Inter, não é Vasco e Flamengo, entendeu? Por que o Flamengo não pode se equiparar com o Barcelona, ou o Grêmio não pode se equiparar, enfim, né? Fazer uma analogia com o futebol aqui, né? Eu acho que a saúde tem muito isso, né? Porque a gente não pode se equiparar e olhar startups do mundo inteiro e até mesmo a competição ocorrendo em níveis maiores, né? Então, meu planejamento pessoal é esse, tá olhando esses dados, muito mais também data-driven, muito mais focado em conexões internacionais, e aí olhando também para a parte de investimento nessa área. Animado com as perspectivas, como é que você vê aí a saúde e o futuro aí do mercado de saúde no país? E outro ponto só, minha última pergunta para você, sai da assistência ou não sai da assistência? Eu acho que o mercado da saúde, se for olhar aí, desde o meu MBA, 10 anos atrás, para cá, só cresceu, né? É um dos maiores mercados do mundo. No Brasil, o Brasil está entre as 7 o maior mercado de saúde do mundo. Os Estados Unidos aí, o primeiro e segundo mercado também, de forma geral, a gente vê cada vez mais empresas investindo nisso, cada vez mais empresas trabalhando com esse. É claro que não tem os grandes exits, né? É mais demorado, é um mercado que é mais conservador, de adoção de medidas. A gente vê hospitais agora que estão trabalhando com conceito de inovação, com aceleradoras, conectado com esses pontos. Mas então eu vejo um crescimento. Independente da visão política do momento, independente de crise, a tecnologia tem um modo de crescer muito alto. É óbvio que nada é totalmente independente, né? Tudo é correlacionado, mas eu vejo que é um mercado crescente, né? Ponto de vista, a última pergunta, perdão, agora me faltou assistência, aqui. Se você sai da assistência. Cara, eu já reduzi meu tempo na assistência, reduzi em alguns dias da semana, espero reduzir um pouco mais, mas largar total, acho que vai ser difícil ainda, porque eu gosto de contato com o paciente. Eu acho que isso me dá uma certa... A palavra autoridade é meio diferente, mas assim, cara, eu ainda estou em contato com o que está acontecendo no dia a dia. Eu sei a dor do paciente, eu sei a dor do hospital, eu quero estar relacionado com os médicos, não quero totalmente estar fora desse conceito. Então, quando alguém fala, mas tu não entende, não, eu entendo, eu estou lá, eu estou na ponta, eu sei qual é o que está acontecendo na ponta do hospital, eu sei qual é o problema, eu sei o que pega com uma operadora de saúde, né? Então, isso me traz referências para colocar no meu outro mundo, digamos assim, né? No mundo da tecnologia, para saber onde estão as oportunidades. E também uma certa segurança, é bom. Eu gosto de praticar medicina, é uma coisa que eu não perdi o prazer. Eu gosto de estar lá com o paciente, eu gosto de entender, de estar naquele momento. É óbvio, tentar reduzir essa escala, mas talvez em um momento isso tenha que desaparecer por total, né? Mas enquanto eu puder me manter ainda ativo como médico, eu vou gostar. Maravilha, doutor Cristiano, excelente. Valeu. Te agradecer imensamente. Quando eu acabo os episódios aqui com 1 milhão de perguntas para eu fazer para meus convidados, é porque
satisfação garantida, tá? Então, assim, queria agradecer muito aí o seu tempo, muita oportunidade aí de você abrilhantar aí o Fala Doutores. Bota aí tuas redes, me manda depois link aí para botar aqui embaixo na bio, que para todo mundo aí poder seguir essa tua empreitada nova aí, que vai ser, e que espero que já em janeiro já esteja sendo um baita de um sucesso. Não, obrigado, agradeço. E é muito bom aqui poder falar contigo, Ricardo, conhecer um pouco mais de ti também, né? Espero que a gente tenha um tempo de tomar um chopp aí no Rio de Janeiro, tão bom, né? Um lugar tão bacana. Só marcar, rapaz. Eu já estou pensando aí te visitar já, pô. Pô, vem para cá também. Aqui eu te ofereço um bom churrasco, né, cara? Eu acho que isso aí é de conhecer um pouco mais e poder inspirar novas pessoas também é uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu acho que a gente se inspira em outras pessoas e se a gente conseguir ter um pouquinho de tocar, inspirar e fazer as pessoas também seguirem caminhos diferentes e que tenham um propósito, acho que é muito bacana. Obrigado pelo convite. Maravilha. Pessoal, fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau, Cristiano. Valeu.